ok? Bom, então eu parei de... tá gravando de novo. Agora nós vamos para o material da aula. Só fechar esse daqui. Meu Deus, espera aí. Não é esse aqui. Agora sim. Gente, essa aqui, teoricamente, é a nossa, como conteúdo, né? É a última aula. Então, é o conteúdo da unidade 4, seção 3, critério de resistência para materiais frágeis. A gente vai ver aqui que eles são bem parecidos com os materiais dúcteis, são algumas... Existem muitas semelhanças entre eles, né? Só no último caso que a gente vai ver que é um pouquinho... A ideia é simples, mas é um pouco mais complexo de realizar o cálculo, tá? A gente precisa de mais dados experimentais. Então, na última sessão, a gente viu os critérios para materiais dúcteis e nessa sessão, materiais frágeis. O que é um material dúctil? É um tipo de material que, quando a gente vai fazendo ensaio de tração dele, demora a se romper. Ele tem o modo elástico, depois do modo elástico, ele tem uma parte plástica relativamente grande, e depois que ele tem o endurecimento, o encruamento, ele se rompe. O material frágil, não, você vai aplicando carga, ele rompe de uma vez. E aí foram três teorias estudadas, né, estão todas da ordem aí da época aí de 1900, 1930, por aí. Então, a primeira, na ordem aqui está errada, né? A primeira que a gente vai ver é Rankine, que é bem parecido com o que a gente viu do último. A segunda é Coulomb-Moore, que seria, vamos dizer assim, se a gente estivesse fazendo uma comparação, seria o mais comparável com a teoria de Tresca, pensando em cisalhamento. E a última teoria de Saint-Venant, que seria a teoria da maior deformação linear. Deformação linear, você vai lembrar aí do último caso que a gente viu no critério dúctil, que era o caso de von Mises. Então, assim, seria, se a gente fosse falar numa ordem de comparação, do dúctil para o frágil, Rankine com Rankine, Tresca com Coulomb-Moore e von Mises com Saint-Venant, ok? E depois a gente vai fazer, igual na última aula, uma comparação entre as teorias. Bom, então, primeiro, eu acabei já falando, né, brevemente. Os materiais frágeis falham de forma brusca, ou seja, você vai aplicando carga, e de repente, pum, rompeu. Ele não dá um aviso, ele não fala que vai romper, ele simplesmente rompe. Nessa situação, a falha ocorre pelo fraturamento do material, que inicia quando a tensão atuante alcança a tensão última. Ou seja, no material dúctil, o rompimento ocorre lá na tensão de ruptura, que é bem depois da tensão última. Então, vocês lembram que a tensão que a gente sempre comparava era o que? Era a tensão de escoamento. Aqui a gente vai pegar a tensão última do material. Para o material frágil, muitas vezes a resistência à compressão é maior do que a resistência à tração. Ou seja, normalmente eles suportam mais compressão do que tração. Já no nível de cisalhamento, é bem similar. Então, eu vou utilizar um material frágil para uma situação em que eu tenha muita compressão, porque ele suporta muita compressão. O que a teoria de Rankine fala?
ela é bem parecida com a teoria, ela é a mesma, né? Assim, só que utilizada de uma maneira um pouquinho diferente. A teoria da tensão normal máxima, que é a teoria de Rankine, diz que o material falhará por fratura quando a maior tensão principal alcançar o valor da tensão última, tido por um ensaio de tração ou compressão. Então, qual que seria a diferença do dúctil para o frágil? No dúctil, se vocês lembrarem, não tinha esse módulo aqui, ó. Era só tensão máxima e mínima. Se ela for maior que a tensão última, ela falha. Se não for, não falha. Só que aqui, a tensão 1 e a tensão 2, além de ser o módulo, a minha tensão última pode ser a minha tensão de tração ou de compressão. Então, vamos supor, eu falei que a minha tensão de compressão normalmente é maior. Então, vamos supor que a minha tensão de compressão última seja 300 megapascal e a minha tensão última de tração seja 120 megapascal. E aí eu fui lá e calculei minha tensão 1 e 2. Aí minha tensão 1 deu 110 e a minha tensão 2 deu menos 250. Então, o menos 250, o módulo do menos 250 vai virar mais 250. Mais 250 é maior do que 120? É. Então, ele poderia falhar pela tensão última de tração, mas não falharia pela tensão última de compressão. Mas, de qualquer forma, se falhou por um dos dois, já existe a falha, né? Então, eu preciso fazer 4 comparações. Eu preciso comparar tensão máxima com tensão de tração e tensão de compressão, e a tensão mínima com a tensão de tração e a tensão de compressão. Então, aqui são 4 comparações que a gente está fazendo, além de a fórmula ser em cima do módulo, ok? Gente, alguma dúvida aí? O que agregou? Agregou que agora é o módulo e temos que comparar com a tensão última de tração e tensão última de compressão. Vamos lá. Aí não tem fator de segurança, não. O fator de segurança continua da mesma forma. Como que vai ser o fator de segurança aqui? O fator... Peraí. O fator de segurança vai ser a tensão última de compressão ou de tração dividido pela tensão 1 ou pela tensão 2. A que for maior. Então, vamos supor que a minha tensão, normalmente aqui a 2 vai ser maior, porque ela é de compressão. E as tensões de compressão para um material frágil normalmente são maiores. E aí eu faço a conta, tensão última dividido pela tensão encontrada. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada, certo. Bom, não sei se vocês lembram, na aula passada, tinha um gráfico desse. Só que esse gráfico na aula passada, deixa eu fazer ele de azul, o que acontece? Ele era bem centralizado. Ele era bem aqui no meio. E agora ele desceu um pouquinho, como se eu tivesse deslocado ele aqui, ó, tá? Como se eu tivesse feito mais ou menos isso aqui, ó. Por que ele desceu? Por que ele foi para a região do quadrante 3 aqui, ó, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3? Por que ele desceu para a região do quadrante 3? Porque no material frágil, a tensão de compressão máxima é bem menor. Então, a minha tensão 1 negativa, porque aqui a tensão nesse ponto aqui, ó, nesse ponto de vermelho aqui, ó,
a minha tensão negativa é grande e a minha tensão máxima negativa, tensão 2 negativa, também é grande. Então, enquanto no material dúctil, esse quadrado estaria centralizado nos 4 quadrantes, para um material frágil, ele não vai estar centralizado. Ele vai estar levemente deslocado para o quadrante 3, porque a minha tensão útil de compressão é maior do que a minha tensão última de tração. Compressão maior que tração, então o que acontece? Essa parte do quadrante fica maior do que essa parte do quadrante. Ok? Dá para entender só por esse quadrante, só por essa figura, dá para entender que a tensão de compressão ela tem um fator aqui muito importante. Deixei 2 exercícios aí. Então, considere o ferro fundido, que é um material frágil, com a tensão de ruptura igual a 300 megapascal e a tensão de ruptura na tração 300, na compressão 700. Considere o fator de segurança igual a 2. Então, por favor, verifiquem para mim se por Rankine, pelo método de Rankine, ele falha ou não. Para as duas condições. Primeiro vamos fazer para A e depois vamos fazer para B. Volta. Então, para a letra A, a tensão de X vale 100. Tensão de Y vale menos 60. E a tensão de cisalhamento vale 50. Vou dar aí 5 minutos para vocês calcularem a tensão máxima e mínima e a gente verifica aí se falha ou se não falha. Então, é 100 menos 60, 50. A tensão de escoamento na tração. Tensão de escoamento na tração. É 300 dividido pelo fator de segurança, que é 2, é 150. Tensão de escoamento na compressão é 700 dividido por 2 é 350. Ô, Thiago, você dá uma saidinha aqui? Essa análise pelo critério da tensão normal é no mesmo esquema dos materiais dúcteis? A única diferença aqui, Igor, é que quando o material for dúctil, eu só vou voltar um slide aqui. Aqui vai ser o módulo.
Então, eu vou comparar o módulo da tensão. Vamos supor que a tensão máxima que deu 100 e a tensão mínima deu menos 150. Então, o módulo de 100 é 100, o módulo de menos 150 é 150. Vamos falar que o 150 é maior, né? Então, o 150 que é maior, ele vai ser igual à tensão última? Aí você vai ter que avaliar. A tensão última de tração ou de compressão? Vou avaliar com as duas. Então, se a minha tensão última for menor do que 150, ele vai falhar. A diferença do material dúctil é que aqui não tinha o módulo. Aqui era só tensão 1 e 2. Agora eu vou comparar pelo módulo e vou comparar pela tensão de tração e pela tensão de compressão. Beleza? Ok, perfeito. Então, calculem aí, tensão X é 100. Tensão Y, menos 60. Tensão de cisalhamento XY, 50. Gente, só lembrando, não sei o que vocês estão fazendo aí, podem ir calculando. Só lembrando, até amanhã para entregar a última parcial. Eu tenho que corrigir ela até o dia... Eu tenho que lançar todas as notas das parciais até o dia 29. Amanhã eu já vou lançar... Essa é a parcial 5, né? Eu vou lançar a parcial 4 e vai ficar até para o dia 29 para eu lançar a última parcial, que é a parcial 5, beleza? Como tensão útil, a gente pega o menor limite que eu tenho, né? Que no caso ali é a de tração. Isso. Dividido por 2 por causa do coeficiente, né? 150. Isso. Tiago. Sim. A tensão máxima 174,34. Não. Não? Não. Lascou. Lascou, foi bom. Mas o cálculo não é feito mesmo? Quanto que você falou? Tensão média. Tensão média, tensão de X mais 100. tensão de Y dividido por 2, não é isso? Isso, vai dar 60. Essa tensão média vai dar 80. Vai dar 20. 20? 100 menos 60 é 40, dividido por 2 dá 20. Não, mas é menos 60. Mas é mais, é menos 60. Mais com menos não, é 100 mais menos 60. 100 menos 60 dá quanto? Peraí, que eu não 100 menos acordei. 60 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. E a tensão de cisalhamento máxima, que é aquela raiz de tensão de x menos y ao quadrado dividido por 2. Tudo isso elevado ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento elevado ao quadrado, dá 94,33. Então, a tensão máxima vai dar 20 mais 94,33, 114,33. E a tensão mínima
é 20 menos 94,33 menos 74,33. Tá aqui no próximo slide. Foi isso que eu falei. Foi. É bom que a aula tá gravada. Tô brincando. É porque, na realidade, eu fiz foi a confusão na atenção. Não, eu vi. Você fez 100 mais 60. É, Entendi. beleza. Então, deu 114 e menos 74, né? A nossa tensão... Peraí, deixa eu ver... Tá. Eu achei que eu tinha colocado aqui o fator de segurança. O fator de segurança seria o 150, né, que é o valor de 300 dividido por 2, dividido pelo 114,34. Vai dar... Peraí. 150 dividido por 114,34, 1,31. Ô, Tiago, mas e aquele fator de segurança 2 lá do exercício, no enunciado do próprio exercício? O que ele tá falando? Então, nesse caso aqui, eu tenho um fator, o fator de segurança do material. Então, quer dizer o quê? Esse meu material, ele tem ele se rompe quando ele chega em 300 megapascal. Mas eu não vou esperar ele chegar em 300 megapascal para ele se romper. Eu vou utilizar um fator de segurança. Então, quer dizer que, para minha aplicação, eu estou falando que a minha tensão é admissível, ou seja, eu admito que o meu material vai até 150 megapascal. Eu não quero que ele vá acima de 150 megapascal. E esse 150 megapascal eu vou utilizar para calcular o meu fator de segurança para ver em cima dessas tensões de 60, 50 e 100. Então, assim, aqui tem o meu fator de segurança que deu 1,31, mas ele, se a gente pensar a fundo, ele é maior, porque esse fator de segurança 2 aqui faz com que ele dobre, né? Se eu tivesse utilizando a conta de 300, o meu fator de segurança daria 2,62, tá? Compreendeu? Entendeu? Entendi. Então, no caso, Thiago, quando, assim, o exemplo do exercício considerar o fator de segurança igual a 2, a gente vai pegar sempre a tensão de ruptura, dividir por 2, que é o fator de segurança, Sim. e usar, no caso, como a tensão admissível de 150 megapascal. A tensão admissível é a tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança. Ok. Ok? Agora, façam para mim a letra B. A letra B, tensão em X é menos 100, tensão em Y menos 40, tensão de cisalhamento menos 30, os três valores megapascal.
Tiago, você sabe os valores da tensão máxima e mínima? Sim, quanto que deu, pode falar. A máxima deu menos 27,58 Isso. e a mínima menos 112,42. Máxima, menos 27,58. E a mínima menos 112,42. Isso. Beleza. Todo mundo chegou nesse resultado? E aí, falha ou não falha? Cheguei. Bom, Falha não. A gente viu na fórmula que é o módulo, né? Olha, Então, o maior valor que tem é menos 112, o módulo de menos 112 é 112,42. E a nossa tensão admissível, não a tensão última, né? A nossa tensão aqui é admissível. Nossa tensão admissível é 150, então não vai falhar se a gente fizer 150 dividido por 112, e 42 deu 1,33, então não falha, e eu tenho um coeficiente de segurança de 1,33, ok? Aqui estava o resultado, até esqueci que estava aqui, ó. Deu 27,57 alto, 27,58, 112,42 alto, 112,43. 150 dividido por 112 vai dar o nosso 1,33. Ok? Ô, Thiago, Sim. é só uma duvidazinha. É igual o senhor falou que o módulo, o fator de segurança, ele é a tensão de ruptura dividido por 2. Beleza, que dá 150. Mas Que é quando a a gente... tensão admissível. Isso, que é a tensão admissível. Aqui no caso, igual nos dois casos aí do exercício, um a gente achou 1,31 e no outro 1,33. Uhum. Mas como levar em consideração que é 2, ele vai dobrar. Se eu considerasse a tensão última, ele ia dobrar. Então, aí ele daria 2,60 alguma coisa. Aí, nesse caso, ele não romperia, não? Não, 2 é maior que 1, não é? Sim, mas aí... Na verdade, eu estou com mais segurança ainda. Tá com dobro eu da não estou segurança. deixando ele chegar no ponto de romper. Eu estou trazendo ele para trás. Aham, entendi. Então, se eu considerar a tensão última, eu estou aumentando a segurança dele. Entendi. Agora, se fosse o contrário, se eu tivesse pegando a tensão admissível e dobrando ela, vai falar que a minha tensão admissível fosse 150, fosse menor, né? 75. E aí a minha tensão última daria 150. Aí eu estaria próximo, estaria 1 pouquinho, né? Mas não, eu tô... O fator de segurança que está escrito aqui, ó, 2, ele é justamente para ajudar que na hora que a gente calcula o fator de segurança considerando a tensão admissível, ele fique menor do que o 150. Tá? Ok. Beleza. Agora a teoria de Coulomb-Moore. A teoria de Coulomb-Moore, desenvolvida por Otto Moore, baseada no círculo de Moore que a gente já estudou, e na teoria da máxima tensão cisalhante para materiais dúcteis da teoria de Coulomb. Então, ou seja, ele juntou o círculo de Moore com uma teoria de materiais dúcteis de Coulomb, que a gente não viu, que seria uma quarta teoria. E para se aplicar essa teoria, a gente precisa saber da tensão última de compressão, da tensão última de tração, que podem ser obtidos através de ensaios de carregamento axial. Então, nessa figura aqui, ó, à nossa direita, essa daqui, o que ele faz? Ele faz um gráfico, mas para ele chegar nesse gráfico na cor de rosa aqui, ó, ele precisa da tensão. O C aqui é de compressão. Tensão de compressão última
tensão de compressão última, tensão de tração última, tensão de tração última, e ele plota esse gráfico nessa forma. Tudo que tiver dentro dele não falha. E esse aqui é aquele que está lá no MD Solids. Deixa eu ver se o MD Solids está aberto. Não, fechei. Ele é leve. Então, se a gente abrir o MD Solids aqui, tem que pôr alguma coisa nele, não aceita. É esse... que eu vou ter que pôr alguma coisa também. É esse gráfico que aparece aqui, da falha do critério de Coulomb-Moore, tá? Vamos voltar lá. Só que ele tem um critério um pouquinho diferente, assim como o Tresca também tem um critério um pouquinho diferente, só que ele é, vamos dizer assim, um pouquinho mais complexo de fazer a conta. Então, para um estado biaxial de tensões, quando as tensões principais tiverem sinais opostos, ou seja, uma tensão principal é de tração e uma tensão principal é de compressão, elas podem ser relacionadas com as tensões últimas de tração e compressão. Normalmente a tensão 1 é tração e a tensão 2 é compressão, então a tensão 1, que é a tensão máxima, dividido pela tensão última de tração, menos a tensão 2, dividido pela tensão última de compressão. Se esse resultado aqui for maior do que 1, ele falha. Se ele for menor do que 1, ele não falha. Então, aqui, porque até agora era sempre comparar, né? 100 é menor do que 150, então não falha. 170 é maior do que 150, então falha. Aqui não, aqui a gente tem que fazer duas contas e saber se o resultado dessas duas contas é maior ou menor do que 1. Se for maior, falha. Se for menor, não falha. Depois, para um estado biaxial de tensões, quando as tensões... desculpa, esse aqui... Depois eu tiro. No segundo, se a relação for maior do que 1, o material falha. Agora, o que acontece quando eu tiver as duas com o mesmo sinal? Então, se os dois tiverem sinal de tração ou se os dois tiverem sinal de compressão. Se os dois tiverem... Então, vamos supor que a tensão 1 foi mais 100 e a tensão 2 foi mais 50. Eu vou comparar esses valores de tensão com a tensão última de tração. Se os dois derem valores negativos, então forem tensões de compressão, vamos supor que seja menos 80 e menos 120. Menos 80 é igual à tensão de compressão, menos 120 é igual à tensão de compressão. Se for maior, falha. Se for menor, não falha. Ou seja, nesse critério, o que acontece? Se os sinais forem iguais, se os sinais forem positivos, negativos, está fácil. Eu vou olhar a tensão última de tração ou de compressão e vou fazer a comparação. Mas, se for sinal diferente, vai dar o quê? Vai dar esse trabalho aqui, ó, fazer essa continha. Por favor, anotem essa fórmula aí, tirem um print ou anotem ela aí que a gente vai fazer um exercício daqui a pouco com ela. Dá um minutinho para vocês copiarem.
Ô, Thiago, hoje é a última aula? Pelo calendário, aula como matéria nova, sim, né? Agora, no calendário, nós temos mais uma aula. Deixa eu até abrir aqui no celular. Hoje é dia 25. Nós temos uma aula no dia 1º. No dia 8, eu não sei, eu não estou considerando que a gente tenha aula. Eu imagino que é aquela semana que tem prova interativa, né, Blended. Então, eu estou considerando que a gente vai ter aula hoje e no dia 1º. Aí, no dia 1º, a gente vai fazer uma revisão. Hoje, se der tempo, a gente inicia a revisão. Mas, de qualquer forma, praticamente semana que vem, a aula inteira, a gente tem aula de revisão. Ah, tá. E aí, depois, a nossa prova é no dia 15 de junho. É a terceira semana de junho, né? Dia 15, 16, 17, 18 e 19 é a semana das oficiais 2, das matérias, né, que em tese seriam presenciais, né? A gente está tendo as aulas remotas. E aí vai ser daquele mesmo... Pode falar. Não, você estava falando, pode continuar. Eu ia falar só que não saiu nada oficial, mas imagino que seja igual foi a oficial 1, de modo remoto, com material a prova no AVA, vocês baixam a prova, fazem a prova e me enviam a prova. Pode falar, você ia falar alguma coisa, Sandra? Não, era isso mesmo. Se tinha saído alguma coisa, tinha alguma Não, mudança. ainda oficialmente ainda não, mas eu acho que deve ser assim. Depois, no dia 25, substitutiva, não sei se alguém aí não fez a oficial 1, ou eventualmente não vai fazer a 2. E no dia 30, o exame final. Espero que não tenha muita gente, né? Bom, vamos lá, todo mundo copiou, né? Então, tá aí exercício 2. Aí nesse vocês vão precisar dos dois, né? Se não, independente do resultado ser positivo ou não, vocês vão precisar do 350 e do 700. Considerando o fator de segurança 2, vai ser 175 e 350. Então, tensão em X é 150, tensão em Y é mais 20 e cisalhamento menos 80. Então, vamos lá. Tensão em X 150, tensão em Y 20, tensão de cisalhamento XY menos 80. Eu calculei para mim a tensão máxima e a tensão mínima. A tensão de tração é 175 e a tensão de compressão é 50.
Tiago, tensão máxima dá 188,07 Isso. Eu vou e a escrever. mínima menos 18,07. 188,07 e menos 18,07. E o fator de segurança 0,93? Não. Primeiro, então nós vamos fazer, você está fazendo por quê? Por Rankine ou por Coulomb, Moore? Rankine. Tá. Por Rankine, aí vai dar 188 dividido por 175. Tá, você está certo. É porque eu estava fazendo por Coulomb, Moore. É ao contrário, né? 175 dividido por 188,07. Aí vai falhar. Vai dar menor E- que 1, vai dar 0,93. Isso. Peraí. Então, se a gente fizer por Rankine, eu vou ter que o fator de segurança seria 175 dividido por 188,07 dá 0,93 falha. Agora por Coulomb-Moore. Coulomb-Moore. Aqui, o sinal é igual ou é diferente? O sinal é diferente. Gente, só um minuto, eu vou só pôr o computador para carregar. Senão ele vai acabar. Só um minuto. Bom, então, a gente vai ter que utilizar a fórmula desse slide que eu pedi para vocês copiarem. Então, eu tenho que saber se a tensão 1 dividido pela tensão última de tração menos a tensão 2 dividido pela tensão última de compressão, se ela é igual a 1, ok? Considerando o fator de segurança, a nossa tensão vai cair para 175 e 350. Se a gente fizesse a conta, daria 188,077 dividido tração seria 175 menos, aí aqui tem que tomar o cuidado, porque vai ter, eu vou passar para ali. Passar para a linha de baixo, menos, aqui vai ter um negativo, né? Menos 18,077 dividido por 350. Isso, se a gente fizer essa conta, deu 1,17. 1,17. Então, quer dizer que não falha. Tá? Se der menor do que 1, falha. Se der maior do que 1, não falha. Agora eu confundi, não é o inverso, não? Oi? Não, se eu falei o inverso, eu acho até que eu falei o inverso. Aí vocês me desculpem, mas sempre o fator de segurança, se ele for maior do que 1, não falha, e se ele for menor do que 1, falha. Ah, tá. Tá? Ok. Deixa eu até ver. Tá, não está escrito. Fui eu que falei errado mesmo. Se ele for menor do que 1, falha. E se for maior do que 1, não falha. Então, aqui deu 188,08, o resultado que a gente achou. Menos 18,08, o resultado que a gente teve, né? Eu fiz a conta, deu 1,12, né? Eu tinha falado 1,17, deu 1,12. Acho que eu fiz alguma conta
Mas aí não vai falhar, não, vai? Não, que não falha. É só porque na primeira, quando eu escrevi ali, eu tinha colocado 1,17, mas na verdade a conta Não, mas aí tá escrito aqui que falha. Tá vendo? não. Deixa eu, não, faltou o N. Não falha. Desculpa. Ah, tá. Não. Não falha. Não falha. O resultado é 1,12 mesmo, Thiago? 1,2, isso mesmo. Só que aí, no caso, ele, quando é maior que 1, ele falha, e quando ele é menor que 1, ele não falha. É isso? Não. Menor que 1 Contrário. falha. E eu acho que eu confundi a cabeça de algumas pessoas. É, porque eu anotei Menor isso. do que 1 falha e maior do que 1 não falha. Ok. Bom, vamos chegar na última teoria, então, que é a teoria de Saint-Venant. Maior deformação linear. Da mesma forma que a teoria de von Mises, ela é baseada em deformação. Então, nesse critério, o que ele diz é o seguinte: em vez de eu considerar sempre tensão última, tensão máxima, tensão mínima, eu vou considerar deformação. Enquanto a minha deformação para aquele determinado carregamento não exceder a deformação de última ruptura, através do ensaio de tração, eu não rompo. Então, eu só vou romper quando? Quando a minha quando a minha deformação, que é devida a uma tensão máxima, ultrapassa a minha deformação última, que é devida a uma tensão última. Ou que a minha deformação mínima seja, o módulo dela, seja maior do que a minha deformação última. Para isso, a gente ia precisar do gráfico de um ensaio, ter o dado da tensão, do gráfico de tensão por deformação, e saber aonde está a deformação máxima e saber aonde está a deformação mínima. Através da lei de Hooke e através do coeficiente de Poisson, pensando que a gente pode ter aqui um estado biaxial, onde eu tenho tensão normal e tensão transversal, então aqui seria a tensão normal e aqui seria a tensão transversal, onde entra o coeficiente de Poisson, nessa segunda parte da equação. Para o E1, então, para eu achar a deformação máxima, eu vou ter que fazer essa conta. Para eu achar a deformação mínima, eu vou ter que fazer essa conta. E a minha deformação última seria a minha tensão última dividido pelo modo de elasticidade. E aí eu vou comparar as duas. Esse último exemplo, as contas são um pouco mais longas, né? Então eu prefiro mostrar ele, mas deixar mais exercícios do Rankine e do Coulomb. Se a gente pegasse para fazer aquele gráfico, igual tem no MD Solids, quando eu tenho que a tensão 1 é igual à tensão 2, ou seja, as duas são positivas, né? As duas têm o mesmo sentido, eu vou ter que a minha tensão 1 e 2 vai ser a tensão última dividido por 1 menos o Poisson. Quando elas forem uma ao contrário da outra, negativa, uma é positiva e a 2 é negativa, a minha tensão 1 e 2 seria a tensão última mais 1 dividido por 1 mais Poisson.
E aí eu teria aquele gráfico, igual a gente tem lá no MD Solids, né? E aí, se eu fui lá e calculei, eu sei que a minha tensão 1 deu tanto. Vamos supor que a minha tensão 1 deu 100, minha tensão 2 deu 100, sei lá, um ponto aqui, outro ponto aqui. Se está dentro da área, não falha. Se está fora da área, falha. Mesmo modo que a gente vem fazendo nos outros exemplos, mas o jeito de se chegar aqui nesses cálculos de tensões, eles são mais trabalhosos, porque a gente teria que ter aqui os valores de deformação para poder calcular. Eu precisaria da deformação no ponto, do modo de elasticidade e do Poisson para poder calcular a tensão 1 e tensão 2. Então, assim, é um método um pouco mais experimental, que depende um pouco mais de dados. Se a gente comparasse, igual a gente comparou na última aula, a gente comparou para os materiais dúcteis, né? Tinha Rankine, que era o verde, aqui continua verde. Tinha o vermelho, meio rosado aí, que no dúctil era Tresca. Aqui é a teoria de Coulomb-Moore. E o nosso azul aqui é a teoria de maior deformação linear. Nesse caso do material frágil, você nota que existe uma disparidade maior entre os modelos. Então, assim, eu posso facilmente ter um ponto que passa, por exemplo, esse ponto vermelho aqui, passa por Coulomb-Moore, não falha por Coulomb-Moore, não falha pela teoria da tensão máxima, mas falha pela teoria da maior deformação linear. Enquanto que nos materiais dúcteis, essa correlação era mais próxima, né? Era mais difícil de não falhar por mais de um, né? Normalmente não falha por 2 e falha por 1. Aqui eu posso simplesmente ter um ponto em que ele falha por Coulomb-Moore, ele falha pela teoria da deformação linear, da maior deformação linear, e não falha por Rankine. Então, assim, é só para comparar os três mesmo e para ter uma ideia de como funciona. Opa! Vamos fazer esse terceiro, vamos fechar com ele, e aí a gente fala um pouquinho da revisão, tá? A gente passa para a revisão. Eu acho que a gente chegando até aqui está de ótimo tamanho. Nesse caso aí não é dado um fator de segurança igual aos outros, não, Thiago? Não, não. Nesse aqui podemos usar o 160 e o 320 mesmo. Aí vai ser pelo método de Coulomb mesmo, não vai ser pelo último que a gente viu, não, né? Não, é Coulomb-Moore, foi o segundo. Vamos deixar o de Saint-Venant de fora. Ah, tá. Gente, só uma correção aqui, só vou voltar aqui. Quando ele for maior do que 1, falha. Ele é o contrário, por isso que eu confundi. Então, no Coulomb-Moore, quando for... Vou até voltar aqui.
deixar um escrito aí. Maior do que 1 falha. Vou escrever aqui. Maior do que 1 falha. Menor do que 1 não falha. Porque acaba, como a gente está acostumado com o maior do que 1 não falha, a gente acaba trocando. Isso só se aplica nessa teoria. Só nessa teoria. É a única que é o contrário. E acaba confundindo, tá? Então, naquele exercício que a gente tinha achado 1 e 12, ele não falha, tá? Desculpa. Acabei. 1 e 12 ele falha. Maior que 1 falha, menor que 1 não falha. Tá? É o único que é o contrário. Para avacalhar a vida da gente, né? Então vamos lá. Tensão em X, 65. Tensão em Y, menos 110. Tensão de desalhamento XY, 45 megapascal. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é tensão máxima, tensão mínima. Tiago, Sim. tensão máxima 75,89 Isso. e a mínima menos 120,89. 9 menos 120, isso mesmo. Tá. Se a gente pegar lá a teoria lá de Coulomb-Moore, a gente vai ter aquela divisão, né? Tensão de tração dividido pela tensão de tração última. Vou escrever ela aqui. Tensão máxima dividido pela tensão de tração última, menos tensão mínima dividido pela tensão de compressão última, é igual a 1, que é a que a gente acabou de falar, que se for maior do que 1, falha, e se for menor do que 1, não falha. Aí só fazer a conta, 75,89 dividido por 160. Opa. Menos 120,89 dividido por 320. Faça essa conta. 0,85. 0,85. Ou seja, não falha. Não falha. Ok? Gente, com esse exercício, então, a gente fechou a nossa matéria. Acho que só tem um quarto aqui, vou deixar para vocês quebrarem a cabeça depois com ele. Ah, tá, eu até deixei aqui. Está até escrito na aula. O cálculo aqui, 75,89 menos 120. 0,85 não falha.
e deixei um quarto e um quinto aí para vocês brincarem com ele. Mas a ideia é exatamente a mesma, só tem um pouquinho aqui de continha. Pode fazer só por Coulomb-Mora, eu falei que maior deformação linear, mas a conta é um pouco mais complexa, não precisa, tá? Depois eu vou atualizar e deixar essa aula lá no AVA. E aí vai sobrar um tempinho para a gente poder falar da revisão. Deixa eu só fechar esse material aqui. Bom, como matéria, gente, foi muita coisa que a gente viu, né? A gente viu aí 13, deram com a aula de hoje 13 aulas, mas assim, o conteúdo foi bem extenso, né? Hoje vai dar para a gente começar a fazer uma revisão, mas se a gente pensar numa revisão aí, o que vocês entendem que é mais importante de ser revisado? Pode falar. Para mim seria o momento flertor. Momento fletor, diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante. Sim, no fletor lá, quando o começo da sessão ali é tranquilo. Agora na hora que junta a viga No meio da toda, sessão, né? Tá. Mais Acho que alguém? também. O cálculo dos momentos da seção da viga também. A minha dificuldade não é uma dificuldade, né? É mais difícil de raciocinar quando ela é quando ela é composta. Aí é mais Flexão complicado. composta. Flexão composta, eu acho ela um pouquinho mais complicada. Uhum. Tá. Assim, hoje não vai dar para ver tudo, mas vocês falando, assim, hoje a gente vai começar, né? Eu posso, para a semana que vem, dar mais atenção nessas matérias que vocês estão falando. A Kênia ia falar? Pode falar, Kênia. Não falei do método das seções, Thiago, que também é do cálculo do momento fletor também, é uma dificuldade. Eu acho que não é só dessa turma, de todas as turmas que eu já dei aula, sempre a maior dificuldade está aí. Porque assim, acaba que a unidade 3 e a unidade 4, você tem uma fórmula e um jeito de resolver, sempre uma fórmula e um jeito de resolver. Na unidade 2, que é a flexão, tanto flexão normal quanto composta, o diagrama de momento fletor ele tem jeitos diferentes de se resolver, utilizando seções diferentes, né? Então, no final o resultado é o mesmo, mas você tem às vezes 2, 3 maneiras de chegar naquele resultado. E aí realmente é um pouco mais complexo. Parte do momento de inércia, vocês acham que é necessário ou não? Cálculo do momento de inércia. Acho tranquilo. Tranquilo? Eu acho que não precisa disso, não. Tá, precisa não, né? Se bem que está dentro da flexão, dentro do exercício de flexão vai ter. Carga crítica, que é flambagem. Para mim é tranquilo. Tá, eu vou para a aula da semana que vem, eu vou colocar os dois, assim, menos exercícios de carga crítica, que é a unidade 13, e menos exercícios da 4, que a gente acabou de ver, então está bem fresco. E vou focar mais na unidade 2, que é flexão. A gente faz uma revisão maior da flexão, mas você sabe que a matéria da oficial 2 é a matéria toda, então pode cair unidade 1, 2, 3 e 4, lembrando que a 1 basicamente é momento de inércia, né? Mas automaticamente a gente fazendo uma revisão da unidade 2, a gente está vendo a 3 e a 4. Tá, deixa eu pegar uma aula aqui para a gente começar então. Então vamos começar com flexão. Deixa eu só deixar o material.
Eu acho que é aula 4. Isso mesmo. Eu acho que tem uma outra... essa mesmo. Hoje a gente começa, para a semana que vem eu vou deixar alguns exercícios diferentes do que a gente já resolveu, para que seja uma novidade para vocês e para que seja assim, mais fácil de tentar vocês fazerem, né? Porque acaba que o exercício aqui da aula que eu propus já está pronto, né? Então ele fica, vamos dizer assim, eu já sei como resolve esse, né? Tentar fazer alguns de uma maneira que vocês eventualmente possam não ter feito. Só um minuto. Bom, vamos lá, nós temos ainda uns 20 minutinhos, tá? Então, vamos lá. Então, essa aqui foi a aula 4. O conceito, e até quando vocês, quem é aí da engenharia civil, que normalmente faz o cálculo do momento fletor pelo método da área, pelo conceito, a gente está fazendo essas duas fórmulas. O momento fletor é a integral do esforço cortante, Q dx, e o Q, que é o momento fletor, é a derivada de dm dx. Se eu tiver o esforço cortante e integral esforço cortante, que é calcular a área, a integral nada mais do que a área que eu tenho aqui. Então, quando você falar pelo método da área e calcular a área, o que você está fazendo? Você está fazendo essa integral aqui, ó, Q dx. O que a gente pega e faz numa viga? A gente secciona ela para que a gente tenha. Vamos imaginar essa viga aqui, ó, AB, esquece essa distância x, mas aqui no ponto C. Então, nesse ponto C, que normalmente a gente sempre pega antes da carga, então, esse ponto C, eu faria um corte aqui no P2, uma viga aqui logo antes da carga P2, e aí eu enxergo ou a viga toda para o meu lado esquerdo, tudo que tem à esquerda de P2, ou tudo que tem à direita de P2. E aí eu faço o somatório das forças para calcular o esforço cortante a partir desse ponto e o somatório dos momentos a partir desse ponto também. Para quê? Para que eu possa dividir em seções e para que meu diagrama de momento fletor e esforço cortante fique em função de x. Então, se a gente pensar nessa viga AB aqui, ó, com 3 cargas, P1, P2 e P3, tá aqui. Então, a minha seção AA é o quê? É como se eu estivesse vendo só esse pedaço da viga, sem contar a carga P1. Então, se eu quero fazer o diagrama de esforço cortante, o que é que tem aqui? E no lugar do P1, vai ter um V1, né? Aqui, no lugar do P1, em cima do P1, teria um V1, ou um V. Então, faço somatório das forças apenas nesse ponto aqui, como se eu estivesse enxergando só esse quadradinho azul, esquecendo o resto. Então, meu esforço cortante, somatório das forças em Y, menos V1 mais RA igual a zero, V é igual a RA. V1 é igual a RA ou V é igual a RA. Na seção B, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar meu plano de ação, né? Quanto que eu estou enxergando da viga. Agora eu vou enxergar até aqui. E aqui vai ter de novo
um outro V. Poderia ser V2, VB. E aí aqui, ó, se eu fizer o somatório das forças em Y, o que eu tenho? Menos V, menos P1, mais RA é igual a zero. Eu isolo o V, e aí eu tenho V igual a RA menos P1. O terceiro, eu vou fazer? Eu vou imaginar que eu estou vendo boa parte da viga até o ponto P3, só que no lugar do P3 vai entrar um V3 ou um V, e eu vou fazer a conta de novo. E aí, quando eu fizer a conta, vai dar V igual a RA menos P1 menos P2. Com o tempo, quando a gente vai fazendo mais exercícios e mais exercícios, o que a gente vê? Que na seção A é só o RA, porque só tem o RA. E depois vai subtraindo. E por que é RA positivo? Porque ele está para cima, né? Então, na seção A é RA. Na seção B, RA está para cima, P1 está para baixo, subtrai, RA menos P1. Na outra seção, RA menos P1 menos P2. Se eu fosse fazer da última seção aqui, ó, vamos imaginar que é uma seção D. Uma seção D. Eu teria RA menos P1 menos P2 menos P3. Conseguiram entender como calcular aqui o esforço cortante? Vocês acham complicado? Eu só tenho importante dificuldade para mim é quando... tranquilo. Pode falar, Sara. Eu só tenho dificuldade quando eles pedem o maior esforço cortante. Aí como que eu vou saber onde que é, entendeu? Tá. Então vamos lá. Como que você vai saber onde que é o maior esforço cortante? Se você não tiver ideia, você vai ter que calcular todos. Você vai ter que fazer a seção A, a seção B, a seção C e essa seção D que a gente fez aqui por último, que não está escrito, e procurar qual que é o maior. Mas olha só, olha as fórmulas aqui para mim, Sara. Qual que você acha que está o maior aqui? Sem pôr valor nenhum. Esse aqui está subtraindo. Esse aqui está subtraindo mais ainda. Por menor que seja a carga, tá? Por menor que seja P1 e por menor que seja... Então, normalmente, a maior carga de esforço cortante, ela vai estar próximo das reações de apoio. Não é uma verdade 100% verdadeira. Mas para 90% dos casos, o maior esforço cortante sempre vai estar nas seções próximas às reações de apoio, porque é onde tem o menor, onde tem menos equações diminuindo. Aqui eu só tenho RA, aqui eu tenho RA menos P1, aqui eu tenho RA menos P1 menos P2. Então, com certeza, esse valor da seção AA vai ser maior do que o valor da seção CC ou até da seção BB. Entendeu? E no caso de DMF, seria em qual ponto? Desculpa, fala um pouquinho mais alto. E no caso do DMF, seria no mesmo ponto também? Segue a mesma linha de raciocínio? Segue a mesma lógica. Porque, qual que é a diferença do diagrama de esforço cortante? Sempre pensar o seguinte. O diagrama de esforço cortante é sempre somatório das forças em Y igual a zero. É sempre força. Diagrama do momento fletor é sempre momento, é somatório dos momentos em um determinado ponto. Pode ser no ponto P1, pode ser no ponto P2 ou pode ser no ponto P3. Mas é momento. Então, aqui vai ser RA vezes a distância menos P1 vezes a distância. Então, vai continuar subtraindo.
Então, se a gente fizer uma analogia, próximo do momento fletor, desculpa, próximo da reação de apoio, sempre eu vou ter os maiores momentos fletores. Para cargas concentradas, né? Para carga distribuída, tem uma regrinha que a gente viu. Mas aqui, ó, se a gente fosse fazer um diagrama de momento fletor, de esforço cortante. Vamos fazer esforço cortante primeiro. Sem pôr valor, tá? Eu teria um valor aqui, esse valor ia permanecer reto até aqui, aí ele ia descer uma determinada quantidade, aí ele ia vir reto, ele ia descer o segundo valor da carga, ele vai fazendo uma escadinha, né? Aí ele vai vir reto, aí ele vai cair para o RB, para o valor do RB, aí ele vai vir até no RB, e vai chegar em zero. Então, olha só olhando no gráfico aqui, com cargas concentradas, eu sei que o meu maior esforço cortante está aqui. Graficamente, eu vejo que está aqui, e numericamente, olhando a equação, eu sei que aqui é o maior valor que eu vou encontrar. Tá? Ah, não sei, professor, estou numa viga aqui que, para mim, isso não está muito claro. Faz cada sessão. Fiz todas as sessões, eu vou saber aonde está o maior valor. Mas isso é uma verdade para vigas biapoiadas, mas se eu estou com dúvida, eu faço cada sessão. No momento fletor, é só olhar a fórmula aqui. Ó. A primeira fórmula, então, se eu faço uma sessão, primeira sessão, fiz uma sessão aqui, nesse ponto vai ter um momento fletor MB, vai ter um esforço cortante MB, que eu não vou colocar ele aqui. Se eu fizer um somatório dos momentos, que força que ficou? O P1 sai fora, né? O P1 sai fora, ele não entra. Que força que ficou? O RA. O RA. E qual que é a minha distância? A minha distância aqui é X. Então, opa, o meu momento é RA vezes X. Depois, na segunda sessão, é como se a gente estivesse enxergando isso daqui agora. Onde? Tudo isso daqui. Tudo isso daqui vale X. Essa porção aqui, daqui até aqui, vale A. Então, essa porção aqui vai valer X menos A. Então, quando eu faço o momento, vai dar RA vezes X menos P1, que multiplica X menos A. Aqui subtraiu, não subtraiu? Então, o valor da seção AA tem que ser maior do que o valor da seção BB. Depois vai subtrair mais ainda. Então, tem que ser o valor da seção BB vai ser maior do que o valor da seção CC. Então, se eu fizesse um gráfico aqui de diagrama de momento fletor, como que ele seria? Normalmente, o momento aqui, como ele é biapoiado, né? Tem um apoio, então aqui o meu momento é zero. Ele vai ser zero, vou falar que para baixo é positivo. Ele vai vir para um determinado valor. Depois ele vai subir um outro determinado valor até a carga P2. E depois ele vai subir até a carga P1. E depois ele vai chegar em zero. Então, se eu fizer o gráfico, onde está o maior ponto? Está em cima da carga P1. Tá? Não sei, vou ter que ir fazer ponto a ponto.
Mesmo as outras cargas sendo maiores, a P2 ou a P3? Independente. Porque, olha só, o que vai mandar aqui, Sara, imagina que a fórmula é essa aqui, ó, tá? Quanto maior a carga P2 for, menor vai ser o meu momento na seção BB. Então, quanto maior a carga, menor vai ser o momento naquele ponto. Nesse ponto CC aqui, ó, que seria esse ponto P3, onde está o P3, quanto maior for a minha carga P3, menor vai ser o meu momento fletor nela. Mais negativo ele vai tender a ser, tá? Mas assim, estou na dúvida, faço passo a passo. Se fosse aqui, ó, 3 cargas concentradas, tenho 3 fórmulas. O que eu entendo que vocês têm dificuldade é de gerar essa fórmula. Tô certo? Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. E não é só você, são todas as turmas. Mas se vocês entenderem como que eu fiz com essa daqui, à medida que vocês pegarem qualquer outra viga, vai ser a mesma coisa. Se eu pegar uma viga engastada, vai ser a mesma coisa. Se eu pegar uma viga onde eu tenho um apoio, por exemplo, aqui, o apoio, vamos supor que o apoio B está aqui e eu não tenho esse apoio B aqui. O apoio B agora está aqui. Aí vocês começam a ter dificuldade, pô, porque o apoio não está mais aqui. Mas tudo bem, a fórmula vai ser a mesma. É o somatório dos momentos. Aqui é sempre somatório dos momentos em relação ao ponto. Em relação ao ponto P1, somatório dos momentos em relação ao ponto P2, somatório dos momentos em relação ao ponto P3, tá? Então façam isso, pensem que eu tenho, desenhe no caderno só aquela, eu quero fazer o somatório das vigas até o momento P1. Então pega só o quadrantezinho vermelho aqui, desenha ele no caderno e faz o momento. O que sobrou? Sobrou RA e X. X é a distância. Tá? E X. Vou fazer de B. Vou fazer de azul. De B, vai ganhar aqui, ó. Vai ganhar. Agora vai aparecer a força P1 que não estava aparecendo, né? Só que agora o nosso X vai ser isso tudo. Vai ser do ponto P2 até o RA. Como aqui vale A, esse pedaço aqui vai valer x menos A. Por que a gente faz isso? Para que toda a fórmula fique em função de x. E aí eu sei que, vamos imaginar que tenha 1 metro do ponto 0 até esse ponto aqui tem 1 metro. Aí eu sei quanto que é o momento, e aqui no meio é 0,5. Eu sei quanto que é o momento em 0,6, em 0,65, em 0,7, em 0,75, em 0,8, em 0,9, até chegar no 1, tá? Então, a ideia é essa. 9,20. Então, aqui, ó, eu só separei, olha só, até esqueci que isso estava na aula. É como se eu pegasse aquela viga, ó, e fizesse só esse pedacinho. Se fizesse só esse pedacinho, fica mais fácil fazer o somatório dos momentos? Acho que fica, né? Então, tenta fazer trecho por trecho, seção por seção. Seção B. Tá aqui, o somatório dos momentos. P1, desculpa, RA vezes X, menos P1, o X menos A está aqui, né? Menos P1, X menos A. Aqui é só A. Está errado. Aqui é só A. Depois, P1 menos P2, RA vezes X, menos P1, X menos A, menos P2. Aqui também é A menos B, né? Aqui também está errado. A mais B. E aqui é X menos A menos B.
E aí faz o momento, somatório dos momentos, tá? Depois a gente viu carga pontual, vou só passar aqui, e por fim o carregamento distribuído. Ou seja, quando eu tenho carregamento distribuído, o que eu faço? Eu pego todo esse meu carregamento distribuído, que de uma forma simplória seria esse quadrado aqui, e transformo ele em uma carga concentrada. Aonde que está a força da minha carga concentrada? Quanto que ela vale? Ela vale a área desse quadrantezinho azul aqui que eu desenhei. Quanto que é a área disso? É base vezes altura. A base é Q, a altura é Q, desculpa, e a base é o X. Em que ponto que ele vai estar desse quadrado? Ele vai estar no centro. Por que no centro? Porque o centro, no meio. Porque o meio de um retângulo é o centroide dele. Então, ele vai estar em x sobre 2 e o valor da carga vai ser Q vezes x. Virou uma força concentrada, peguei uma força concentrada, distribuída, transformei numa carga concentrada, e aí a gente consegue voltar e resolver os exercícios. Mas, Thiago, sim, essa questão da carga distribuída, por exemplo, ela tem uma carga distribuída ali linear e a resultante certamente está no meio dela. Na prática, a deformação que eu vou causar na viga, se eu tivesse uma carga concentrada e uma carga distribuída que desse esse valor, né, da carga concentrada, a deformação ia ser exatamente a mesma? Tipo... Não, então, a gente utiliza isso para fazer a conta para a gente chegar no m de x, tá? Então, quando eu chegar no m de x, o meu m de x é esse. Para eu calcular a deformação da viga, a minha deformação da viga varia desse m de x, tá? Como ele varia desse m de x, eu posso dizer que é verdade. Então, eu posso fazer essa conta sem problema. O que ajuda muito é porque, visualmente, quando você visualiza esse tanto de setinha, você fica pensando assim, mas onde está a minha carga? Eu não estou vendo ela aqui. Quando você passa ela para concentrada, você enxerga que ela toda está aqui. Mas mesmo enxergando visualmente, antes você estava enxergando que ela estava ao longo. Agora você está enxergando que ela está só aqui, não é isso? Isso. Só que a minha fórmula do momento fletor de x, ela está ao longo dela toda. Que é essa fórmula aqui, ó, menos qx ao quadrado sobre 2, mais q vezes lx sobre 2. Então, eu tenho o momento fletor para cada ponto da viga, e se eu calcular a deformação, que é uma derivada dessa equação, eu vou fazer ela para cada ponto. Então, eu posso fazer isso tranquilo. E aí tem programas que calculam. O F2, eu não lembro se ele calcula a deformação. Eu acho que tem como calcular a deformação por lá, assim. Beleza? Tiago, sim. Se eu fazer uma seção ali na QX, eu vou utilizar o valor de Q, não é? O valor de quê? Então, vamos imaginar que a minha carga aqui seja 50 kN por metro. Você vai usar o 50. Esse Q é daqui. Ó. Esse Q aqui, eu deveria até ter utilizado o Q maiúsculo, para não confundir, tá? Vamos supor que a minha viga aqui tenha 3 metros, 4 metros, vai. Então, a minha carga concentrada, ela vai ter 50 vezes 4. Ela vai ter 200 quilonewtons. Tá? Então, a minha carga concentrada tem 200 quilonewtons. Mas esse Q minúsculo aqui, ele vale 50 quilonewtons, ok? Ok. Eu sempre confundo nesse negócio aí. Todo mundo sempre confunde aqui. Mas o que é mais fácil de se fazer
nesse ponto, transforma, pega a carga distribuída, transforma numa carga concentrada e faz o somatório. Da onde que surgiu isso daqui? Essa fórmula aqui? Surgiu do somatório dos momentos. Então, se eu fizer aqui um somatório dos momentos, o que eu tenho? Força RA aqui. E essa minha força RA, ela vai valer Qzão, Q vezes L dividido por 2, porque eu vou dividir toda essa carga aqui ao meio, metade vai para um lado e metade vai para o outro. Então, esse aqui é Qzinho, né? Qzinho, Q minúsculo. Deixa eu... RA, Q vezes L dividido por 2. Então, esse Q aqui, ó, o que é L vezes X dividido por 2? É o RA vezes X, daquela fórmula que a gente viu quando a gente fez a seção, as 3 cargas lá, seção por seção. Momento é igual RA vezes X. É isso daqui, ó. Só que o meu RA vale QL sobre 2. E essa segunda carga aqui, vamos imaginar que a gente tinha uma seção aqui no ponto B, ela vai ser isso daqui. A força é Q vezes X e a distância é L sobre 2. Q vezes X vezes L sobre 2 ou X sobre 2, que vai dar QX ao quadrado mais QLX ao quadrado. Ok? Beleza. Bom, gente, no mais, assim, fazer exercício, né? Aqui nessa aula, peraí, alguns exercícios. Queria pegar um da carga concentrada. Acho que é o último. Esse aqui é legal, porque ele tem os dois. Ele tem a carga concentrada e ele tem a carga distribuída. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei uma carga que valia 80 kN por metro em 4 metros. Então, eu tenho 320 newtonmetros aonde? A 2 metros do ponto C ou a 2 metros do ponto D, tá? Fui lá, calculei a reação de apoio, primeiro ponto, sempre calcular a reação de apoio. RA mais RD, RB mais RD vai valer 330, que é 320 mais 10, 330. Faço somatório dos momentos, achei RD 190 e RB 140. Depois eu vou passo a passo. Minha seção A vai de 0 até 1 metro. Aí eu vou e faço somatório das forças em Y igual a 0. O que eu estou enxergando? Só isso daqui. Ó. Não estou enxergando a viga toda. Estou enxergando só essa figura que está aqui à nossa direita. Menos VA menos 10 é igual a 0. VA igual a menos 10. Depois momento. O que sobrou do momento aqui? Só menos 10 vezes X, não é isso? Por que é menos? Porque ele está no sentido horário. Então, é só olhar. O meu momento está no ponto B. Aqui, o 10 vai girar no sentido horário para chegar nessa bolinha, nesse círculo marrom. Então, é menos 10 vezes X. Depois eu vou para o próximo passo, de 1 a 2. E aí você vai vendo o quê? Que à medida que eu vou aumentando, que eu vou para as outras seções B, C e D, o que acontece?
a minha fórmula vai aumentando, né? Então, agora é menos V, menos 10, agora eu tenho mais RB. No momento, é menos 10 vezes X mais RB, que multiplica X menos 1. Mas você vai vendo, ó, essa parte aqui é nova, mas essa parte aqui já estava, eu só estou incrementando a fórmula. E aí eu vou ter que essa fórmula ela é válida para o espaço do comprimento de 1 metro até o comprimento de 2 metros. Então, em 1 metro vai ser menos 10 vezes 1, mais o RB vale 140, 1 menos 1, 0. Em 2 metros, é menos 10 vezes 2, mais 140, que multiplica 2 menos 1. E por aí vai, a gente vai fazendo seção por seção. Gente, estamos no nosso horário, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar a gravação. E aí, na semana que vem, a gente